Então, pessoal, nessas aulas práticas, né, de biologia celular, vocês vão estar sempre, então, visualizando imagens de células. O ideal seria a gente estar observando, vocês estarem observando essas células diretamente, né, no microscópio. Mas como não está sendo possível, então a gente vai estar sempre mostrando para vocês imagens de células. Então, daí a importância de vocês aprenderem a explorar como utilizar, então, esse instrumento óptico que é o microscópio. Então, nós vimos, né, durante a aula, que a teoria celular, ela propõe que a menor unidade de um organismo vivo é a célula, e essa célula tem vida autônoma, ou seja, ela cresce e se reproduz, né? Se divide e gera uma outra célula. E as propriedades, tanto morfológicas quanto fisiológicas de um organismo, vai depender então das propriedades das células que formam então esse organismo, esse tecido, esse órgão. E as células, elas vão sempre se originar a partir de outras células pré-existentes, através então do crescimento e divisão, da maneira então que se mantém a transmissão do material genético ao longo das gerações, através então da hereditariedade. Nós vimos também as principais unidades utilizadas em biologia celular, que é então o milímetro, o micrômetro e o nanômetro. E também foi falado dos angstroms, né, que é utilizado para se medir o ângulo entre moléculas, átomos. E também nós vimos que a resolução do olho humano é de em torno de 0,1 a 0,3 milímetros, ou de 100 a 300 micrômetros, a uma distância de 25 centímetros. Então, aqui, ó, um fio de cabelo que tem em torno de 1 milímetro, ele vai ser visto a olho nu, já que a resolução do olho humano, o mínimo aqui, seria 0,1 milímetros, né? Numa média, 0,2 milímetros. Então, 1 milímetro a gente consegue visualizar a olho nu. Já as células do sangue, as hemácias, que tem em torno de 10 micrômetros de visualizar, não é possível então de visualizar a olho nu. É necessário então um microscópio óptico para se observar essas células. Já os vírus, que tem em torno de 100 nanômetros, já está além do poder de resolução do microscópio óptico, que vai em torno de 200 nanômetros. Então, a partir daqui é necessário então um microscópio eletrônico, que tem um poder de resolução maior. E no caso aqui de átomos e moléculas, que tem a unidade aqui de 0,1 a 1 nanômetro, já está além do poder de resolução até mesmo de um microscópio eletrônico, sendo necessário então equipamentos mais modernos com poder de resolução maior. Então aqui eu deixo a pergunta para vocês, né? Então, devido a tudo que a gente viu durante a aula, né? Então, discuta a importância do uso de microscópios em estudos de biologia celular e a importância da biologia celular na engenharia agronômica e florestal. Então, pessoal, como apresentado, as células elas são as unidades autônomas da vida. Elas são unidades primárias responsáveis pela morfologia e fisiologia dos organismos vivos.
bem como pela transmissão das características genéticas. Então, assim, fica evidente a importância do seu estudo para entender os organismos mais complexos. Então, entendendo as células individualmente e suas relações, então a gente pode compreender como que esses sistemas vivos funcionam. No entanto, né, os exemplos, eles demonstram que a resolução do olho humano ela é incapaz de observar a maioria das células, como as estruturas subcelulares, né? Sendo assim necessário o uso de aparelhos que amplifiquem o nosso poder de resolução, como é o caso dos microscópios. Então, finalmente, o entendimento da biologia celular ela pode ser direta ou indiretamente aplicado tanto para a engenharia agronômica quanto para a florestal. Então, como exemplo, o entendimento da estrutura da parede celular, ela vai possibilitar, então, análises de qualidade da madeira, o conhecimento do ciclo celular e estrutura do DNA, possibilita, então, o entendimento da transmissão da herança genética, possibilitando, então, programas de melhoramento genético clássico aliado a técnicas de biologia molecular. Então, aqui a gente tem a figura aqui de um microscópio. Então, o microscópio ele vai ter a parte óptica e a parte mecânica. E então eu vou deixar aqui para vocês identificarem então quais são as partes ópticas e quais são, né? Quais são as partes então da porção óptica e quais são as partes então da porção mecânica. Então, a porção óptica. Nós temos então aqui as oculares, as objetivas, o condensador, o diafragma e a fonte de luz, que não dá para visualizar daqui. E as partes mecânicas? Vamos começar daqui de baixo. Então, aqui nós temos o pé ou a base, aqui a coluna ou o braço, o parafuso macrométrico, parafuso micrométrico, aí aqui é a mesa ou platina, aqui é o chariot, onde a gente faz o movimento horizontal da mesa, as presilhas que prendem aqui, que fixa o material na mesa, o revólver que fixa as objetivas e o canhão que fixa o revólver. O nosso próximo exercício, a gente vai fazer então a gente faria, né, uma visualização de uma lâmina com um material vegetal retirado então de células da raiz da cebola. Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês de uma porção da raiz da cebola, onde a gente tem aqui a região de maturação, região de elongação e o meristema apical, aonde acontece aqui a divisão celular. Então, essa imagem aqui a gente estaria visualizando no microscópio, uma lâmina permanente, aquela lâmina que ela é fixada, corada. Aqui seria um aumento de 40 vezes. E eu vou mostrar para vocês outras imagens com outros aumentos. E vocês façam então o desenho do que eu vou estar mostrando para vocês do objeto observado.
e anotar o aumento final utilizado. Então, aqui seria a ponta, né, da raiz de cebola, num aumento de 40 vezes. A gente consegue ver aqui a região aqui do meristema apical, onde ocorre aqui o crescimento e onde está ocorrendo a maior divisão celular. Aqui um aumento de 100 vezes. Lembrando que quando a gente aumenta de 4 para 10, 40 para de 100, o nosso campo visual diminui, porque a gente aproxima a lente do objeto, porém a gente consegue ver aqui já com mais detalhes. Aqui é o núcleo da célula, né, o vermelhinho. A gente consegue ver a parede celular aqui de cada célula. E num aumento aqui de 400 vezes, a gente já consegue ver essa região aqui, onde está ocorrendo as divisões celulares. A gente até consegue ver aqui as células se dividindo. Aqui uma célula ela acabou de se dividir, já tem 2 células aqui. Então, a gente consegue identificar quais são as fases aqui de divisão celular. Nesse próximo exercício, nós vamos visualizar pulgões e ácaros numa lupa binocular. E também a gente vai diferenciar, né, quando que a gente usa uma lupa e quando que a gente usa um microscópio. Então, aqui os ácaros, eles têm em média 0,25 milímetros. Ele está bem no limite de resolução do olho humano, então talvez alguns não sejam capazes de visualizar um ácaro a olho nu. Então, daí a necessidade, então, de observar esses ácaros numa lupa. E os pulgões já são maiores, tem até, em média aqui, 10 milímetros. Já é bem mais fácil de visualizar a olho nu, mas se a gente usar uma lupa, a gente consegue ver com muito mais detalhes esses espécimes, né? O microscópio tem um poder de resolução muito maior do que a lupa, né? Então, dependendo do que for observado, o microscópio é necessário. E na lupa a gente pode observar, então, um material vivo. Não precisa ser feito, então, a fixação. Então, esse material pode estar vivo. Então, eu pergunto para vocês, né? Quais são as diferenças básicas entre uma lupa e um microscópio óptico? A lupa simples, ela tem uma única lente convergente. Então, essa lente convergente, ela vai gerar uma imagem virtual direita. Já as lupas binoculares, que é essa mostrada no slide anterior, apesar dela ter 2 lentes, uma lente ocular e uma lente objetiva, essas 2 lentes também são convergentes. E vai gerar no final uma imagem também virtual direita. E o microscópio óptico já possui um conjunto mais complexo também de lentes convergentes. Então, primeiramente, a objetiva vai gerar uma imagem do objeto, uma imagem invertida. E essa imagem, então, ela vai ser amplificada pela ocular, dando, então, uma imagem final invertida em relação ao objeto. Então, nesse exercício 5, vocês iriam observar a preparação, né, de uma lâmina com a letra F e observar no microscópio
E o que vocês estariam vendo no microscópio? Como que vocês estariam vendo essa letra F na lâmina? Da maneira que o microscópio vai gerar essa imagem. Então, a gente olhando aqui pela ocular, primeiramente a lente objetiva vai gerar uma imagem do objeto, uma imagem, né, amplificada e invertida em relação ao objeto, e a lente ocular vai amplificar aqui essa imagem, dando então aqui essa imagem invertida em relação ao objeto. Então é dessa maneira que o microscópio gera a imagem quando a gente visualiza, sempre invertida. E as diferenças básicas aqui entre um microscópio óptico e a lupa binocular seriam que tanto o microscópio quanto a lupa possuem oculares, possuem as objetivas, as presilhas e a mesa está presente tanto no microscópio quanto na lupa. Porém, o microscópio, a gente consegue fazer então um ajuste aqui muito mais delicado com o parafuso micrométrico. Ele possui então diafragma e o condensador, que vai então direcionar a fonte luminosa, e também a distância focal aqui entre eles é diferente. Então, a lupa, a distância focal aqui entre o objeto e a objetiva é muito maior. Então, o microscópio óptico, a distância de trabalho vai ser menor e vai ter um poder de resolução maior do que a lupa. Já a lupa vai ter uma maior distância de trabalho e um menor poder de resolução, que vai aqui no máximo até 40 vezes e do microscópio óptico até 400 vezes. E a vantagem então de se utilizar as lupas é que pode fazer então a observação de espécimes vivas sem a necessidade de nenhum tratamento, somente colocar o material aqui e observar. E também fazer a observação de objetos maiores, como flores, insetos, com o objetivo então de identificar as características morfológicas. E através da caracterização morfológica é possível fazer a identificação de espécies. Então, devido a essa distância maior aqui de trabalho, é possível também fazer a manipulação do objeto, conforme a gente está observando aqui na nossa lupa binocular. Hoje em dia, a microscopia óptica convencional, ela está usando então um sistema de captura de imagem digital acoplado então a um computador. Então, ao invés da gente posicionar nossos olhos aqui na ocular, então a gente conecta um computador com um sistema de imagem, com captura de imagem, e o que a gente estaria observando aqui, olhando aqui pela ocular, a gente consegue ver então aqui numa imagem num computador. Isso facilita muito o trabalho, porque tem muita gente que tem dificuldade de olhar aqui, e também a gente pode fazer então a captura dessa imagem, tirar fotografias. Então, os tópicos mais importantes, né, visto nessa aula foi então da teoria celular, as partes ópticas e mecânicas do microscópio,
Como que é feito, então, um sistema de ampliação da imagem e como que é feito, então, o cálculo daquele aumento total visto pelo observador. Alguns tipos, né, de microscópios e a utilização. Os cuidados que a gente deve ter com o microscópio e a distinção entre microscópio óptico e lupa. Então, aqui eu deixo para vocês essa referência bibliográfica, esse livro aqui, Fundamentos de Biologia Celular. Para essa aula de hoje, a gente utilizou esse capítulo 1, Introdução à Célula, e esse capítulo vai estar lá disponível para vocês no eDisciplinas. Então tá, pessoal, até a próxima e bons estudos!